Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar do posicionamento da grande mídia norte-americana, alertando ao absurdo que falamos aqui nesse canal todo dia, da diferença entre o mercado financeiro e a realidade, e principalmente o desemprego, que é enorme. Nunca se teve tantas pessoas aí sem trabalho, né, gente? Então vamos trazer aí muitas novidades como sempre. Antes disso, nossas mensagens de sempre. Temos aí uma comunidade no Telegram, basta clicar no link, mas é uma comunidade apenas de leitura. E temos também uma comunidade no WhatsApp que está pausada. Pedimos mais uma vez aí um pouco de paciência. Reabriremos em junho. E a nossa comunidade paga, exatamente com estratégias para esse momento onde todos estão cansados de saber que um grande problema vai ocorrer novamente, vai deixar a primeira queda aí no chinelo. Então quem estiver preparado não apenas vai se proteger, mas também vai ter aí, né, um pequeno retorno a curto prazo. E não se esqueçam da nossa live, hein? Sábado às 20 horas. Estejam todos junto conosco aí, fazendo bastante perguntas. As perguntas que a gente não conseguir responder, vamos responder no dia seguinte, no domingo. Então aí, né, as pessoas ficam com essas informações, é uma forma de interagir também com as pessoas aí que têm tanto carinho por nós. Maravilha, pessoal, então vamos falar, vejam aí a capa da Time, inacreditável, né? Então, o grande acerto de contas, pessoal, que coisa, hein? Nunca se teve aí tantas pessoas, né, em desemprego desde a Grande Depressão, né? Então vejam aí só essas duas linhas aí nas laterais, né? Então 2020 já passou ali completamente e a última vez, né, que se teve algo próximo foi 1933, né? Um pouco depois já da grande crise, onde você já teve todos os resultados, né, daquele grande impacto financeiro nos empregos, mas realmente já passamos aí então, que período inacreditável, né, pessoal? E aí a The Economist, então, incrível realmente, essa capa aí nunca imaginamos, né, que veríamos em uma revista, principalmente como na The Economist, né? Então, olhem aí uma perigosa diferença, né? A tradução literal pode ser vista como um vão, né, algo nesse sentido, mas gap também é uma palavra aí que a gente já utiliza, né, no português também, mas realmente, olhem só, né, a diferença entre o mercado e a real economia, gente. E olha só, né, o que falamos aqui simplesmente todo santo dia, e ali, né, a Wall Street, dentro ali né, de Manhattan, com uma ruptura, né, exatamente entre a vida real e o que está sendo feito na bolsa, né? Então, só essas capas aí realmente nos levam, né, pessoal, a crer que está chegando em um momento que não vai ser possível mais realmente continuar com essa enganação. E exatamente, né, como na primeira grande queda ali, uns dias antes de ocorrer, essas grandes mídias também se posicionaram, né, dizendo que o impacto, né, da doença ia causar realmente um grande estouro aí na economia, mas exatamente como agora, né, pessoal, mesmo quando já se sabia que a coisa estava se alastrando ali na China, que ia pegar o mundo inteiro, né, as ações, elas insistiam em subir. Isso realmente é incrível, né, como é idêntico, assim, parece que é o sistema dando uma chance, né, para as pessoas que não estudaram e foram atrás se ferrar de vez, e as que tiveram um pouco de estudo, né, de cuidado, conseguirem pelo menos sair a tempo, né, de não ter seu patrimônio aí completamente dilapidado, e por que não, sim, né, nesse segundo momento conseguir um dinheiro aí de volta. Inacreditável, parece realmente que é isso que eles fazem, né? E aí está, né, gente? Então, antes de entrar nas questões aí, principalmente do desemprego, né, saíram aí os desempregos dessa semana também, já começou então maio, e os dados, mais uma vez, né, são impressionantes. Vamos mostrar aqui quanto tempo pode demorar e o que isso tem de real impacto na economia, né? Mas antes de falar sobre isso, novamente aí, nosso câmbio fechou a sexta-feira com uma queda, né? Mas teve uma disparada ali em alguns minutos, quando o Banco Central entrou, né, desesperadamente aí no mercado para evitar. Os investidores têm um medo muito grande do completo descontrole, né, cambial, e realmente quase tivemos isso na sexta-feira, né? Olha só, o dólar encostando ali os 5,99, hein, gente? Inacreditável também. Mas aí teve essa intervenção então e acabou em 5,75. Maravilha, né? Ninguém fala mais nisso. E aí, mais uma vez, olhem só
Esse gráfico à direita também é impressionante, né? A lira turca, em azul, tem sido consistentemente a moeda mais fraca dos mercados emergentes desde o final de 2013, quando a redução gradual dos preços das commodities e do Fed começou, né? Mas hoje o real brasileiro é a moeda emergente mais fraca, em vermelho. A maioria das outras moedas, incluindo o peso mexicano, está se estabilizando, né, gente? Então, realmente, mais uma vez, né, o Brasil aí na liderança, o que nos deixa, de novo, né, pessoal, muito incrédulos, assim, porque realmente o Brasil está, né, passando por um problema aí político, há uma desarmonia entre os poderes, né, de uma forma aí histórica, talvez também, mas realmente, né, será que é o pior do mundo, né? O México também tá com problemas homéricos ali, a América Latina toda, né? Um país pior que o outro, mas realmente o Brasil, né, desvalorizar mais que todos eles é incrível. Mas o mais importante, gente, é um movimento que vai continuar, né? Reiterada vezes, várias mídias já falaram, o próprio ministro aí já, né, repetiu muitas vezes na mídia que os cortes, né, nas taxas vão continuar. E aí, imaginem, né, se vier um processo de impeachment, todos estão se movimentando para que aquela, né, fatídica reunião realmente traga, né, um processo de impeachment, o que traria novamente aí um desequilíbrio muito grande, né? Então é muito complicado, né, pessoal? E vejam aí uma coisa também que a gente fala muito, o número de casos, né, da Alemanha, né, aumentou então nessa última semana, poucos dias depois que o governo declarou que a primeira fase havia terminado, né? Então isso também é uma coisa que a gente comenta muito aqui, né, pessoal? Sempre há essa informação na mídia, a gente nunca sabe mais, a gente está num momento que não sabe absolutamente de mais nada, né? O que é verdade, o que não é, informação de tudo que é lado, mas uma coisa também que a gente, né, vem comentando bastante aqui no canal é que na China isso ocorre muito, né? Eles reabrem um pouco a economia, aí os casos voltam a aumentar e se fecha novamente, né? Imagine então um lugar como o Brasil, né? Mais uma vez aí quem é brasileiro sabe como é a coisa, o povo realmente só funciona na base do pânico, né? E aí, de novo, os governadores estão falando já só em junho, começar a pensar em reabrir, mas é a mesma coisa, né, da queda do PIB aqui, que a gente sempre fala, que sai, né, vai cair 5, é ridículo, vai cair 10, é ridículo, e eles ficam postergando, né, a notícia ruim exatamente para não dar desespero, mas, né, de novo, se você não tiver, né, uma medicação mínima aí, nem que seja uma vacina, né, mas que seja algo que dê para você levar em paralelo um tratamento, né, que não precise aí paralisar tantas coisas, gente. Não tem, né, ainda não tem uma saída, né. De novo, imagine países aí avançados como a Alemanha, né, um povo extremamente disciplinado, consciente, que segue aí, né, a lei e ocorre isso, né, então uma semana que volta um pouco já aumenta desse jeito, né, os casos. Imagine no Brasil que o povo aí, né, mesmo no meio da coisa, tá fazendo aí churrasco ainda e jogando, né, um futebol aí nas praças, né, então é outra questão, não há assim, então beleza, realmente em junho tudo volta ao normal, né, vamos ter uma retomada aí meteórica da economia, poxa, que legal, né, seria muito bacana mesmo, mas aí está, é só você afrouxar um pouco que volta a subir, gente, então qual é, né, a solução então para esse problema? Não há, e isso realmente que nos deixa mais pasmo, mesmo com essa perspectiva que é óbvia, as bolsas continuarem do jeito que estão. E uma outra questão também muito importante, pessoal, olha só, né, o Fed pode estar fazendo todo o possível para bombear liquidez, mas os bancos americanos estão endurecendo os padrões de crédito, né? Então, desde setembro lá do ano passado, né, que os bancos perceberam que alguma coisa estava errada no sistema e pararam de emprestar dinheiro ali no aftermarket, né, trazendo aquele problema dos ripples ali, né, já foi claro que os bancos americanos não confiavam na economia e, meu, se o Fed quer ser bonzinho, né, problema é dele, eu é que não vou ameaçar, né, o patrimônio aqui, o meu bônus, né, com certeza você acha que algum banco norte-americano, em meio a toda essa desgraça que está acontecendo, vai deixar de pagar bônus, né, pro diretor? De jeito nenhum, né, o que eu não quero é que afete meu bônus. E se tem uma coisa que é comum no mundo inteiro, né, é exatamente essa tratativa dos bancos, né? Você acha que eles estão preocupados realmente em fazer com que a economia volte o mais rápido possível? Pode ser que estejam, com certeza, né? Contanto que não mexa, né, nos bônus, nos lucros, enfim, né? Então, vejam aí, isso é mais um exemplo, né, como os bancos estão
apertando o crédito, né? E de novo, lá em 2008, né, e na própria recessão de 29, sempre o problema de crédito, né, é uma coisa assim que realmente aleja, né, a sociedade mais até do que o próprio desemprego. E como a gente sempre fala, é só mais uma parte, né, da queda. Então primeiro vem realmente essa restrição enorme de crédito, vem as inadimplências, vem a reavaliação aí dos ativos, né, das dívidas, e começa-se então a se ter aí, né, quedas homéricas e a questão da a reação em cadeia das alavancagens aí pelo mundo. Maravilha, pessoal, então isso é mais uma coisa para a gente ficar muito ligado, né? E um outro gráfico aí também muito interessante, né? Vejam aí os maiores setores industriais, né? Então como eles foram impactados em 2008, dá para se ter uma ideia então como será agora em 2020. Então de longe, né, o setor aí da construção foi o mais impactado, manufatura em seguida, e aí os demais ficaram mais ou menos, né, no mesmo nível. Mas o incrível, né, gente, de novo, as atividades financeiras, né, foi o que mais caiu, menos caiu. Meu Deus do céu, como pode, né, uma coisa dessa. Mas de novo, só para, né, vendo esse gráfico aí, dá para se ter uma ideia de que sim, 2008, né, que foi exatamente um problema no subprime, que afetou muito a questão da comercialização de imóveis, né, caiu dessa forma, e já estamos aí com uma queda muito maior. Então vejam, no ápice ali caiu o quê? 16, 17% o setor da construção civil, e agora já estamos aí em 32%, é quase o dobro, né? E de novo, sem perspectiva de volta, as pessoas desempregadas vão comprar muito menos imóveis. Então, gente, é o que a gente sempre fala, né? Realmente acreditamos. Aliás, até fizemos um teste aqui, né? É bom compartilhar esse tipo de coisa. Fizemos um teste aí, né? Procuramos alguns corretores aí de imóveis que a gente conhece, perguntando, né, se já teve um impacto, e todos eles, sem exceção, ficaram bravos. Porque a gente já vai direto, né? Porque o corretor de imóvel normalmente, né, vem com aquele somebody love. Não, imóveis são maravilhosos. Então a gente, ó, a gente é economista, então não adianta vir com um papo, a gente quer promoção. Tem alguma? E eles, todos eles ficaram bravos e disseram que não, porque óbvio, né, brasileiro, né, de novo, já tá pensando em, pô, eu quero comprar também, né, o imóvel tava 300 mil, eu quero dar 10 mil, né? E aí eles já estão extremamente nervosos. Mas, gente, de novo, é uma coisa. Não tem como sair disso, né? As pessoas sem emprego, problemas aí de créditos homéricos nas praças, né? Então, esse setor, sem dúvida, é o que vai ser mais impactado, né? E aí vamos falar um pouco, então, pessoal, sobre muitas informações que saíram aí, né, ao longo do dia sobre os novos números aí de desemprego. E vejam lá, né? Espera-se que o relatório de emprego de amanhã, isso eles estavam falando na quinta-feira, mostre que em abril uma década inteira de empregos criados foram eliminados. E é exatamente isso que aconteceu. A gente vai mostrar, né? Então, ficou 27 vezes pior, né, que o declínio mensal durante a recessão de 2007 e 2009, e cerca de 11 vezes pior que o declínio recorde anterior, em setembro de 45. Gente, então, de novo, né, quem fala aí de guerra, tudo, o que estamos vivendo, na verdade, né, chega a ser em certos aspectos até pior do que uma guerra, porque uma guerra, se você chega num acordo, né, aquilo volta a crescer, a subir, e essa questão da contaminação é isso, né? Enquanto você não tiver, então, uma solução real, você abre, o problema volta, você fecha de novo, né? E como que um empresário, né, vai conseguir se planejar dessa forma, meu Deus do céu? É impossível, né? Ah, maravilha, então vamos estatizar tudo. Nossa, eu falei isso num outro vídeo aí. Quanta gente ignorante, meu Deus, como se eu estivesse defendendo estatização. Gente, quem, né, estuda minimamente política, economia, história, né? Gente, não tem como, né? As estatizações aí, vejam a Alemanha, né? A Alemanha comunista, o pessoal fugia, tomava tiro para ir para a Alemanha aberta. Vejam Cuba, pelo amor de Deus, gente, isso não é questão mais de discussão, né? Quem acha isso, obrigado, vai para outro canal ali. Não é questão de discutir, né? É questão de fatos. Então, se você tiver uma quebradeira aí a ponto de o governo sair comprando tudo, gente, é uma falência enorme da sociedade humana, né? Então vai cair tudo, o nosso desempenho, a nossa participação, a nossa competição, né, que leva exatamente a preços melhores, a serviços melhores. Não há retorno, né, pessoal? E olhem aí exatamente isso que a gente está falando. Então, 2 décadas, né, de empregos perdidos aí em um único mês, né? Esse gráfico realmente é incrível, né? Então,
voltamos ali ao nível, né, de 2099, com todos esses desempregos aí que tivemos, né, no mês. Então, vejam mais aí, então levará de 10 a 12 anos para os níveis de emprego nos Estados Unidos voltar, né? Então, top JP Morgan Investment, até então tenho certeza que teremos uma redefinição monetária. Então é exatamente isso que a gente está falando, né, pessoal? Os governos vão esperar então 10, 12 anos para voltar? Não, né? Não vão esperar, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão continuar fazendo isso que eles estão fazendo. Só que vai chegar no momento que você ficar comprando dívida não vai, né, adiantar nada, você vai ter que comprar a empresa, né? E aí vamos cair então, pode ser sim que isso diminua, né, o desemprego, mas exatamente como a gente estava falando de Cuba, né? Em Cuba você tem todo mundo trabalhando, olha que maravilha, né? Mas todo mundo é miserável, né? Então imagine os valores aí que serão pagos, né? Enfim, é algo realmente muito ruim. E esse gráfico, mais uma vez, né, dá uma noção melhor ainda do que a gente está falando. Então vejam aí o percentual, né, de empregos perdidos nas grandes recessões aí. Então vejam, né, 2007 foi o período mais extenso, né? Então vejam aí, durou muitos meses, né, para se voltar ao que se tinha. E foi também o que é mais profundo, né? Então 6% de desemprego, né, de perda de emprego mesmo, e as demais recessões aí muito menor, né, incrível aí. Vejam que não está também, né, a recessão aí de 29, esse índice ele só tem aí depois da Segunda Guerra, mas novamente, gente, vejam ali a linha vermelha, né, os desempregos então de 2020, como pode aí cair 14%, exatamente o dobro, né, do que foi na crise de 2007, que foi a mais duradoura, né? Então, só com base nisso, se você fizer uma regressão simples aí, quanto tempo vai demorar para você recuperar esses empregos, né, pessoal? É exatamente o que falou ali o JP Morgan Investment, né? De 10 a 12 anos seria algo completamente plausível. E para fechar, então, que é exatamente, né, o que a gente sempre tenta trazer aqui, que é a questão fundamental, as bolsas de valores, né, pessoal? Então, vejam esse gráfico aí compartilhado, né, pelo nosso amigo Tavi Costa. De novo ali, incrível, né, como a taxa de desemprego, né, e as ações estão, né, fortemente correlacionados. Então, a gente teve ali em 2000, exatamente com a crise, caiu, né, o número de empregos, aí voltou juntamente com a bolsa, e aí caiu muito novamente, mas o valor das ações é sempre muito abaixo do nível de desemprego, e aí, né, ambos subiram. Vejam, isso já é uma questão muito interessante, antes mesmo da queda, né, vejam que o número de emprego, né, antigamente, você tinha que ter muito mais gente empregada, né, para você sustentar um valor nas ações, né. Inclusive até teve um rapaz aí muito bacana, né, que é um dos nossos membros aí, que ele falou, poxa, então as ações a gente pode falar que é uma grande pirâmide financeira? Não, né, porque você tem o valor exatamente dos ganhos da empresa que sustentam o valor da ação, né? Mas num momento como esse, que o valor dos ganhos da empresa são praticamente aí ignorados, realmente vira uma pirâmide financeira, né? Porque o valor base, ele se perde completamente, né? Então, essa inversão, exatamente que ocorreu em 2007, gente, já é muito interessante, né? Então, vejam, antes de 2007, você precisava ter uma taxa de emprego muito grande para garantir, então, um valor nas ações, né? A partir de 2007, como os bancos centrais começaram a colocar muito dinheiro, você não precisou mais disso, né? Então, o nível aí de emprego sempre esteve menor, historicamente, do que o valor das ações, né, gente? Esse gráfico realmente é incrível, né? Mostra exatamente como foi em 2007 que você extinguiu qualquer traço aí de capitalismo. E para fechar, óbvio, né, essa última parte aí do gráfico, então se você já teve uma queda, né, desse tamanho no número de empregos, que vejam, até 95, que é esse gráfico, nunca se sonhou em chegar no índice desse, né? Quando a linha branca finalmente acompanhar a linha vermelha, que vai acompanhar de novo, gente, né? Vendo de forma fundamentalista. É fundamental que você tenha muitos empregos, né? Óbvio, as pessoas trabalhando para você ter muito valor nas empresas, e aí você traz ganhos, e aí o valor das ações sobe, certo? Essa é a base, isso é o coerente. Então,
Se você não tiver pessoas trabalhando, os lucros vão ser muito impactados e em algum momento as ações vão ter que passar por essa correção, gente. E quando passar novamente, vejam aí, né? Olha a queda que teve ali em março, ficou um tracico de nada. Então, quando vier essa segunda queda, ela vai ter que acompanhar essa linha vermelha. Mesmo com toda a injeção dos bancos centrais, é o que está mostrando aí. Não adianta. Pode ser novamente, né, que a linha em branco não chegue até as profundezas como a linha vermelha, mas que elas vão ter que estar em algum momento bem próximas, isso elas vão ter que estar. E nesse momento é exatamente aí que vai vir essa correção e essa segunda queda que, olha só, né, com números aí claros, com gráficos claros, já mostra que será uma correção muito maior realmente do que a primeira. Maravilha, pessoal! Sentimos muito aí, né, de sermos portadores aí de más notícias, mas simplesmente informamos, né? Vejam que incrível, a gente assiste aí todos os jornais, né, da grande mídia brasileira e eles não falam isso de jeito nenhum, né? Não usam esse tom, né? Incrível assim, falam de desemprego tudo, mas né, é difícil ter essa ideia assistindo o jornal, porque é tudo muito superficial, exatamente para o povo, né? Vejam aí os CPFs aí continuam entrando com todo, né, ferocidade aí na bolsa, atrás de grandes lucros, e são exatamente essas pessoas que vão sofrer mais. Então é por isso que a gente tem o nosso canal, para informar, para fazer, né, com que quando isso ocorrer, as pessoas aí percam o menos que puderem, e por que não até ganhar um pouquinho. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez aí, entrem nos nossos canais, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!